Olá, pessoal! Hoje nós daremos continuidade ao assunto de funções científicas na calculadora. Bem, hoje falaremos um pouquinho sobre a aplicação dos logaritmos decimais e naturais e também dos antilogaritmos, que é conhecido para nós na matemática como a função exponencial, tá bom? Então, aqui vale lembrar ou observar o seguinte. Em algumas calculadoras científicas, elas permitem apenas o cálculo do log decimal. O que é o log decimal? É o logaritmo de base 10. E do log natural, que é o logaritmo de base e, né? De base natural. Quando você observa aqui no teclado da calculadora, você vai perceber que há dois botões para cálculo do logaritmo. O logaritmo que está escrito log e o outro que está escrito ln. Log é o log decimal, log de base 10. E o ln é o log natural. Veja, e se você precisa calcular o log de uma outra base, que não a base 10 ou a base natural? Bem, de modo direto, a calculadora não permite que isso seja feito, pelo menos em alguns modelos de calculadora, ok? Algumas calculadoras científicas, um pouco mais recentes, pode ser que elas apresentem esse botão, tá? Para você calcular o log em uma base diferente da base 10 e da base natural, tá bom? Então, fica uma dica, dê uma olhada na sua calculadora se ela permite ou não, mas saiba que existem sim modelos de calculadoras científicas dessas de entrada que permitem o cálculo do log em outra base, a não ser essas duas citadas, ok? Então vamos lá para a prática um pouquinho. Aqui o primeiro exemplo que ele traz para a gente é calculando o log na base 10 do número 1,23. Muito simples, basta você clicar em log e clicar ou digitar o valor que você deseja calcular o logaritmo, 1,23, e dê um igual, ok? Nada muito complicado. Aqui nós temos no exemplo 2 o log de base e, tá vendo como ele mostra aqui dentro do parênteses. Esse log, para nós, ele é abreviado como ln, tá? E ele pode ser feito aqui do lado direito da tecla log, tem a teclinha ln. Então aqui ele fala ln, o log da base e, do número 90. Damos então igual e perfeito, o valor já está aqui. Apenas isso, tá bom, gente? E agora falando um pouquinho sobre o cálculo de antilogaritmos ou das exponenciais. Assim como o logaritmo possui base e base 10, essa calculadora também apresenta exponenciais de base e ou de base 10, conforme está mostrando aqui, tá bom? E se nós observarmos, essas funções estão exatamente acima das funções log e ln. Veja, ó, o log, que é de base 10, tem como segunda função aqui a exponencial de base 10. E o log de base e tem exatamente como segunda função, aqui na esquerda, tá? A exponencial de base e. Então vamos lá para exercitar. Suponha que gostaríamos de calcular a exponencial de base e, ou e elevado a 10, tá bom? A e elevado a 10. Então, primeiro, acionamos a segunda função, Shift, apertamos aqui, ó, a segunda função, no botão LN, vai aparecer um Ezinho. Então, esse é a base da exponencial. Então, digitamos o expoente, nesse exemplo, o expoente 10. Aqui, um cuidado, não precisa apertar a tecla circunflexo, como se fosse uma potência. Basta digitar o valor, e 10. Isso que significa exponencial de base e com o expoente 10. Vamos dar no igual para verificar, conforme esperado, tá bom? Legal, né? Agora vamos passar para o exemplo 4, onde nós temos a base 10. Faremos o seguinte, iria apagar. Primeiro digitamos aqui, ó, Shift. Depois nós devemos vir na tecla log para acionar a segunda função, que é a exponencial de base 10.
vai aparecer a indicação do um dezinho aqui embaixo, que representa para nós a base da exponencial, e depois em seguida digitamos o expoente, 1,5, 1,5, ok? E ele fica dessa maneira aqui no visor, tá bom? Vamos dar um igual, 31,62, conforme esperado também. Outro exemplo que ele dá para nós é caso desejássemos trabalhar com exponenciais de outra base. É mais simples nós utilizarmos exatamente o modo de potência, tá? Onde nós digitamos a base e depois elevamos ele a um expoente qualquer, tá bom? Exemplo aqui, ó, seria uma exponencial de base 2, tá? Com o expoente menos 3. Então vamos fazer isso daqui, ó. Base 2. E aí, para elevar o expoente 3, nós apertamos a teclinha do chapeuzinho aqui, esse circunflexo, tá? Então, menos 3. E vamos dar um OK. Joia? Então é isso. Um outro exemplo que ele nos dá suponha que nós tenhamos uma exponencial com uma base negativa, como a base menos 2, e elevado à quarta. Um detalhe importante que ele chama atenção aqui também no e-book, que é esse número, que é a base negativa, deve ser colocada entre parênteses, tá bom? Ó, encerrados dentro de parênteses. Por quê? Porque se nós não utilizarmos o parênteses, esse número 4, o expoente 4, estará exatamente em cima da base 2 e não da base menos 2, tá bom? Então, abrimos parênteses, menos 2, fechamos parênteses, então confinamos o número aqui, a base é essa daqui, ó, é menos 2, apertamos o circunflexo, 4. Joia? Vamos dar um igual, 16, conforme esperado. Agora, então, simples, né? Nada muito complicado, mas é legal passar um pouquinho por essas funções. Agora vamos falar um pouquinho sobre as chamadas funções trigonométricas e as funções trigonométricas inversas. Bem, as funções trigonométricas são as funções seno, cosseno e tangente, a qual a calculadora permite calcular também. As funções trigonométricas inversas seria a arcosseno, arcosseno, arco cosseno e arco tangente, tá bom? Além disso, também existem as funções hiperbólicas, os arcos hiperbólicos, na qual vamos comentar também. Bem, aqui ele traz o exemplo do cálculo do cosseno do ângulo π sobre 3 radianos. Aqui, olha só, vamos lembrar que quando nós trabalhamos com funções trigonométricas, a entrada angular pode ser em graus, em radiano ou em grados, tá? E para isso, nós devemos informar a calculadora qual é a unidade angular. Aqui, neste exemplo, a unidade angular é o radiano, e para isso nós devemos configurar a calculadora corretamente. Note que no visor aparece a letrinha D. Essa letrinha D representa que o ângulo está em grau, tá? Em graus, que é degree em inglês. Então, para colocar em radiano, nós apertamos a tecla Mode por 2 vezes até chegar neste menu. E escolhemos a opção 2, Rad, tá bom? Veja que aqui no display será alterado para um R, tá? Indicando que a entrada do ângulo está agora configurada em radiano. E vamos executar então essa conta. Veja, cosseno. Importante que a gente encerre entre parênteses o valor π sobre 3 e eu vou explicar o motivo daqui a pouco. Abrimos o parênteses, digitamos Shift e apertamos aqui, ó, a segunda função, que apresenta o π, e dividido por 3, então fechamos parênteses. Vamos apertar o igual, 0,5. Ou seja, o cosseno do ângulo π sobre 3 radianos é igual a 0,5. Bem, por que a necessidade de utilizar parênteses aqui? Pois, se não utilizarmos parênteses, a calculadora entenderá que calcularemos primeiro o cosseno de π e depois o resultado obtido dividiríamos por 3, tá bom?
ao invés de calcular o cosseno deste valor aqui, ou deste ângulo, π sobre 3, ok? Veja como o resultado é diferente. Vamos fazer aqui, ó, cosseno de π dividido por 3. Como eu falei, a calculadora entende que ela deverá calcular o cosseno de π e depois o resultado dividir por 3. E isso faz diferença, olha, como o resultado ficou diferente, ok? Esses cuidados a gente vai... Eu vou ressaltar um pouquinho melhor isso quando nós trabalharmos ainda nesse módulo sobre precedências matemáticas, tá bom? Uma das coisas que os estudantes de engenharia e às vezes engenheiros ainda recém-formados possuem dificuldade e erram bastante na calculadora, tá bom? Então eu vou ensinar isso aí com bastante calma para vocês daqui a pouco. Joia! Então vamos passar aqui mais um pouquinho. Aqui ele mostra um exemplo onde nós iremos calcular as funções arco-cosseno e aqui arco-tangente, tá bom? As funções arco-trigonométricas, elas servem para nos indicar qual é o valor do ângulo correspondente àquela medida do arco-cosseno, o arco-tangente e o arco-cosseno, tá? Vamos lá, vamos fazer isso daqui, ó. Ele mostra para a gente fazer o seguinte exemplo. Cosseno a menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Nós sabemos que o cosseno de raiz de 2 sobre 2, ele nos confere exatamente, o cosseno de π sobre 4, ele nos confere exatamente a medida raiz de 2 sobre 2. Aqui o que nós estamos fazendo é exatamente encontrando o ângulo correspondente a esta medida, raiz de 2 sobre 2. Vamos executar, ó. As funções arcosseno, arcosseno, arcocosseno, arcotangente, essas são segunda funções aqui em cima, tá? Então, para calcular arcocosseno, nós apertaremos Shift e a tecla cosseno. Note que aparecerá cosseno elevado a menos 1, isso é a função chamada arcocosseno. Abrimos então o parênteses, colocamos raiz de 2 dividido por 2, ok? Então, fechamos o parênteses. Vamos dar um igual. Note que ele colocou o número na forma extensa, tá bom? Como que nós podemos colocar isso numa forma de fração? Bem, nós faremos da seguinte maneira. Nós iremos clicar a tecla ANS. ANS, nós na verdade colocamos este resultado que aqui está no display ou na linha de cálculo, tá? Na linha de código da calculadora. Então, apertamos a tecla ANS, ou seja, agora este valor que aqui embaixo está, foi colocado aqui, tá bom? Apertamos a tecla dividir, ou seja, e dividimos esse valor por π. Então, Shift e π. Ou seja, na verdade, nós encontramos em quantas vezes esse número é múltiplo de π, tá bom? Então, vamos dar um igual. E aparece aqui, ó, 0,25.
Ou seja, esse valor, ao ser dividido por π, ele indica que ele é 0,25 π radiano, ok? Note, vamos proceder da mesma maneira, mas ao invés de entrar com o ângulo ou ao invés de exibir o ângulo em unidade radiano, nós também podemos exibir o ângulo no display de resultado como em unidade de graus. Como que nós devemos fazer isso? Primeiro, nós devemos configurar a calculadora para a unidade angular graus. Vou apagar e farei isso. Ó. Apertamos uma, duas vezes, entramos com a opção 1, DEG, ok? Veja, unidade de ângulo, e vamos proceder da mesma maneira. Olha, Shift, cosseno, abre parênteses, raiz de 2 dividido por 2. Mas quando nós darmos um igual, olha o que vai aparecer. Ao invés de aparecer aquele número, né, com um número decimal grande, ele vai aparecer simplesmente o 45, que corresponde para nós exatamente a 45 graus, ou seja, 0,25 π, ou π sobre 4 radianos, é exatamente, em unidade de graus, 45, tá bom? Então é isso. Aqui embaixo traz outro exemplo, que é com relação à tangente, ao arco tangente, mas é muito parecido o modo de realizar o cálculo, tá bom? Aqui ele já fala para que a gente possa calcular em grau, para que a gente deixe em unidade de graus já, tá? Previamente, e depois mostra o procedimento aqui embaixo. Agora vamos passar rapidinho para falar sobre as funções hiperbólicas. Essas funções hiperbólicas elas aparecem em alguns cálculos em algumas áreas de engenharia. E é importante entender que essa nossa calculadora ela permite o cálculo das funções trigonométricas hiperbólicas, como seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico. Tá? E como que nós fazemos isso? Caso nós precisássemos calcular, por exemplo, o seno hiperbólico de algum valor, nós realizamos isso da seguinte maneira na calculadora. Primeiro, nós apertamos essa tecla que está escrito HYP, tá? Que vem da palavra hiperbólico mesmo. Então, aperta essa teclinha primeiro, veja que vai aparecer aqui no display essa palavra, né? HYP. Então, apertamos a tecla que nós desejamos calcular a função trigonométrica hiperbólica, se seno, se cosseno, se tangente. Se a gente fosse pegar o exemplo que aqui está, seria o seno hiperbólico, tá? Apertamos então o seno, veja que aparece sim e um Hzinho, tá? Que corresponde ao seno hiperbólico, e aqui colocamos o valor 3,6. Vamos dar um igual, e aqui está o valor correspondente ao seno hiperbólico. Bem, o procedimento vale para cosseno e tangente também. Legal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero vocês aí na próxima aula.